Bom dia, vascaínos. Reviravolta no caso do menino GB. Parece que o Fenerbahçe vai mesmo comprar o garoto. Isso porque o médico da seleção turca de futebol se envolveu e falou que não, que o Vasco está com a razão. Menino não tem problema nenhum cirúrgico. Olha, eu vou destrinchar essa história, vou contar tudo o que está acontecendo para vocês. Agora temos um outro problema, é o valor da venda. Vamos bater um papo sobre isso que está acontecendo lá com o GB. Outras noticiazinhas que estão surgindo também, mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like. E para que você, se não for inscrito no canal, que você se inscreva, vai lá, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim que sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto ao vídeo, porque essa conversa é complicada. Vou tentar contar a história toda do problema do GB, que a gente conseguiu aí entender, mais ou menos. Bom dia, vascaíno. Eu sou André Luiz, esse é o canal Gigante Vascaíno e está entrando no ar o seu programa de toda manhã, o Café do Gigante, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, entra no ar o programa Café do Gigante, falando já das notícias do Vasco ao longo do dia. Olha só, vamos bater um papo sobre essa história do GB. Antes de eu falar do GB, que o programa Café do Gigante tem uma característica, né? Desde que a gente começou esse programa, que é falar sempre uma notícia, duas no máximo, talvez três, às vezes. Hoje é umazinha só, sobre o nosso esporte amador. E o que aconteceu no esporte amador? O Vasco do futsal foi jogar uma partida de estreia na Copa Rio Futsal e venceu o Grajaú Tênis Clube de 10-0. É o Sub-06 do Vasco, o Sub-6 anos. As crianças, a molecada até 6 anos de idade, meteu 10-0 no Grajaú. Parabéns essa garotada, né? Olha, muito disso aí é o futuro do Vasco. O atual presidente do Vasco, Pedrinho, saiu de um Sub-8 do futsal, né? Ele começou no futsal, depois foi pro campo, e ele e o Felipe, os dois juntos, começaram pelo futsal. Então, sempre de olho aí nessa garotada. O Vasco realmente é um manancial de jogadores bons, de craques, que estão se perdendo ao longo do caminho. Muito por culpa, às vezes, da gestão, muito por conta da vida mesmo. Mas, tirando essa notícia, uma outra coisa que eu tenho que falar rápido é a do Rayan, rapaz. Já ia esquecer, antes de entrar na história principal do vídeo de hoje. O Rayan, ontem, no jogo da seleção brasileira, a seleção brasileira começou mal o sul-americano, tomou logo de 6, uma goleada para a Argentina, foi para o hexagonal final, né, para a disputa dos 6, e aí nessa semana conseguiu a classificação para o Mundial e agora está disputando o título do sul-americano com a Argentina. E ontem você achou que ia ter uma decisão, o jogo passou no Sport TV, começou antes de 10 horas da noite, o Leandrinho, o lateral esquerdo do Vasco, que vai ser emprestado para o time árabe, né, nem volta mais forte, vai direto para a Arábia, depois do sul-americano, foi titular, e o Rayan também foi titular. O Rayan, a Argentina fez um gol, 1-0, e o Rayan, aos 32 minutos, empatou o jogo, né? Um golaço, cara. O jogador do Brasil botou a bola levantada dentro da área, por cima da zaga da Argentina, e o Rayan entrou na diagonal, por entre os zagueiros ali, cara. Ali como se fosse um verdadeiro ponta direita, a bola caiu na frente do Rayan, ele arrastou um pouco e bateu cruzado, um golaço na bochecha da rede, um golaço do garoto, um golaço do Rayan, um gol de gente grande, cara. E com isso o jogo terminou 1-1 e não teve o campeão ainda do sul-americano, vai secar para a última rodada. Mas a derrota estava tirando a chance de título do Brasil, porque a Argentina e o Brasil estão empatados na tabela de classificação. Só que o Brasil está em primeiro lugar. A questão lá de saldo de gols, de vitória, algo assim, critério de desempate. O Brasil é o primeiro lugar, a Argentina é o segundo. E só tem mais uma rodada, que vai ser domingo. Então, domingo que vai decidir. Se o Brasil vencer e a Argentina vencer, o Brasil se o Brasil vencer, é o campeão sul-americano, né? Agora, se o Brasil empatar e a Argentina empatar, o Brasil é campeão. Se o Brasil empatar e a Argentina perder, o Brasil é o campeão. Então, o Brasil tem muita chance. Ele começou muito mal, tomando uma goleada de 6-0, o pessoal xingando o Ramon. É que o Ramon é ex-jogador do Vasco, né? Dos anos 90, 97, aquele espaço que o Vasco tinha, Ramon cobrava falta, então foi treinador do Vasco, Ramonismo, então ele é o treinador do Sub-20, e ele foi muito criticado porque tomou de 6 da Argentina, mas ele mesmo falou, foi um jogo atípico, deu tudo errado, estreia, a gente vai se recuperar, se recuperou da competição e está disputando o título. Parabéns ao Ramon, parabéns à garotada e parabéns ao Rayan, que brilhou na hora que gente grande tem que brilhar. Valeu, parabéns ao Rayan. Dito isso, vamos falar da história do GB. Bem, eu venho falando aqui essa semana toda, desde que estourou a história do GB, e a história ela é ruim, ela é esquisita, e que o Vasco precisava se pronunciar, porque é muito difícil você fazer críticas de uma área que a gente não entende nada, que é a área médica, mas
O que estava saindo como notícia era um absurdo. O departamento médico do Vasco precisava vir se defender. Bem, o que aconteceu? Parece que nos bastidores, né, o departamento médico do Vasco agiu, mandou um extenso relatório para a Turquia, se dizendo surpreso com essa identificação da lesão, mas não surpreso com o problema que o GB tem. O relatório identifica que o Vasco sabia do problema, mas não há necessidade nenhuma de cirurgia, e o Vasco não tentou esconder nada de ninguém, até porque o Vasco não entende que o caso é cirúrgico e não entende ele como uma lesão. E parece que o diretor médico do Vasco botou uma frase bem pesada nesse relatório, dizendo o seguinte: aqui no Brasil não operamos por laudo de imagem, e sim pela análise clínica, ou seja, relatório de imagem, de exame, não vai fazer ninguém operar ninguém. Eu quero olhar o jogador, quero botar a mão no jogador. Eu tenho que fazer uma consulta clínica. Cara, é uma mensagem assim, meia barra pesada. Acontece que o Vasco acionou o médico da seleção turca, porque o médico da seleção turca, o médico do Vasco conhece ele. E aí mandou os relatórios pro cara, o cara entrou em contato com o Fenerbahçe e avaliou que o Vasco está com a razão, está correto. Com isso, o Fenerbahçe parece que está voltando atrás e vai contratar o menino GB. O garoto não está com a cabeça muito boa, está meio para baixo, meio triste, está lá, está numa barra danada, mas força aí, GB, você vai conseguir. E qual é a história dessa lesão aí? O que está acontecendo? O exame deu, não deu, existe a lesão? Vamos lá, vamos tentar contar essa história. Essa história é a apuração do jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno. Dá o crédito, né, ao jornalista. Mas contando rápido aqui a história, para quem não sabe, quem não viu o programa do Flávio Dias, a história rápida aqui é a seguinte, olha só. No ano passado, o GB foi convocado para a seleção sub-20. E ele foi para a seleção, amarradão, para a seleção sub-20, tal. Tem post dele com a camisa 20 da seleção, tal. E aí ele foi lá para a seleção. E aí, num jogo amistoso, num jogo treino, alguma coisa desse tipo, ele tomou uma pancada no joelho direito. Ele já tinha operado o joelho esquerdo, estava ok, beleza. Ele tomou uma pancada no joelho direito. O médico da seleção brasileira sub-20 fez um exame nele, ainda lá para a seleção, e cortou ele dizendo que ele estava com uma lesão de ligamento. Ele tinha que fazer uma cirurgia. Ele veio para o Vasco com o exame, e o Vasco pegou o exame, refez os exames e consultou um radiologista que é especialista nessa área, porque o médico do Vasco não acharam que era caso de cirurgia, até porque o jogador não sentia nada, foi uma pancada, mas não estava com hematoma, não estava com edema, não estava com nada, o jogador não estava com dor. Estranho, uma lesão de ligamento, o jogador estava andando normal. O Vasco resolveu fazer alguns testes, e aí o Vasco começou nesses testes internos na academia, com a fisioterapia, fez um teste de alguns dias com o GB para provocar o estresse no ligamento, que é forçar mesmo, dar uma carga para forçar, para ver se o cara vai sentir dor. E ele não sentiu nada, ele fez todos os movimentos, girou para lá, girou para cá com o joelho, pegou peso, carga na perna, e o cara não sentiu nada. Absolutamente nada. O Vasco levou os exames e esses testes todos para um radiologista que é especialista em joelho aqui no Brasil. O cara olhou, o médico olhou, né, esses exames, eu não sei o nome desse médico. Esse médico olhou, o radiologista olhou e falou: olha, eu não operaria, não tem por que nenhum operar. Ele teve um estiramento no ligamento, mas não um rompimento. O ligamento não rompeu, ele tem uma lesão. Ele teve um estiramento que é tratável, é só tratar. Ele não está com dor, não está com nada, é fazer gelo, é normal, tratamento normal, e acompanhar, e ele vai ficar bem. E o Vasco fez, acompanhou, ele ficou bem, e o Vasco colocou ele para jogar. E tanto é que ele volta a jogar no Vasco no ano passado, chega a jogar, entra em algumas partidas e tal. Depois ele tem uma lesão muscular na coxa, não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver com o joelho. Aí passou, esse ano ele começa o Carioca, começa jogando como titular, joga acho que 2 partidas no titular e sente a outra perna, a coxa. Mas aí foi muscular também, cansaço, início de temporada, exercício físico e tal. E ele já estava treinando no Vasco quando pintou a proposta da Turquia. E ele viaja para a Turquia para fazer exame médico e aí dá essa bulha aí. Então, o Vasco não entende que o GB tem problema nenhum, que não precisa fazer cirurgia. Eu acho que, pelo que parece, o Vasco não entende que há necessidade de uma cirurgia. E o médico da seleção turca concorda com os médicos do Vasco. E isso está mudando a cabeça do Fenerbahçe. A janela lá já fechou.
mas parece que o Fenerbahçe tinha feito uma pré-inscrição do GB. Então ele tem um prazo, né, para pegar o contrato que não foi assinado e fechar a inscrição. E ele está dentro desse prazo ainda. Então o garoto não voltou para o Brasil, ainda está lá, e parece que ele vai ser jogador do Fenerbahçe. Ok, pô, legal, que bom. Ufa, bom para o menino, né, que vai jogar na Europa, vai jogar na Turquia, mas vai jogar na Europa, jogar num grande clube, que é o Fenerbahçe. Ele vai ser emprestado pro Kassimala, um negócio assim, um time turco também, e depois, quando acabar a temporada ele volta pro Fenerbahçe e aí ele segue a carreira no Fenerbahçe na próxima temporada. Mas esses 4 meses que faltam para acabar a temporada lá, ele vai para esse outro clube emprestado, né, até para se adaptar ao futebol turco. Agora, eu não estou entendendo, agora eu já entendi, legal. Entendi, mas ainda acho que os médicos do Vasco têm que vir a público. A alegação de que não veio a público porque existia nos bastidores essa negociação ainda, então não houve uma recusa oficial. Era só vazamento de imprensa. E realmente, o Fenerbahçe não colocou nenhuma linha. Foi jornalistas turcos que estavam falando isso. E aí os jornalistas brasileiros começaram a confirmar essa notícia, né? Que começa lá com o Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, etc e tal. A notícia são verdadeira, não tem nada de fake, exatamente isso. E a apuração do canal Atenção Vascaíno, do Flávio Dias, conta toda essa trajetória, toda essa história. Porém, o diretor técnico, o diretor médico, desculpa, do DESP do Vasco, não veio a se pronunciar exatamente por causa disso, porque a negociação estava rolando. Então, nos bastidores, ele está trocando ideia, está conversando, está trabalhando, está tentando convencer os caras lá que não tem lesão nenhuma para ser operado. O que a imagem mostra não é uma lesão de ligamento, é um estiramento do ligamento que foi tratado e ficou aquela marca lá na imagem. Mas o garoto também pode fazer todos os testes com ele físico que ele não vai estourar, que ele não tem problema físico nenhum problema no joelho. Até porque um jogador que já tem um joelho operado, esse sim, está operado, e o Vasco falou que estava operado, mostrou toda a cirurgia, mas o Vasco não escondeu nada, não tem nada de esconder nada do Fenerbahçe. Mas existe uma regra na Europa, principalmente na Premier League, nas outras ligas europeias ainda não está em moda, mas vão copiar a Premier League com certeza. Jogador que tem 2 joelhos operados não pode mais ser contratado para jogar na Premier League. A Premier League não contrata jogador que tem 2 joelhos operados. Um joelho operado, ok. 2 joelhos operados, não pode fazer o registro na Premier League. Pô, olha o nível de exigência que os caras chegaram lá. Então, isso fecharia as portas para um jogador jovem, perderia mercado. O Fenerbahçe não vai contratar um jogador de 19 anos que está com 2 joelhos estourados, né? Então, até uma cirurgia agora no GB vai prejudicar ele, porque vai fechar as portas do futebol inglês, por exemplo. Ele ainda é muito jovem. E não tem o porquê operar se o cara não tem dor, não tem lesão, não tem nada. É aquela história do clínico e da imagem. Bem, dito tudo isso, ok, bacana, eu espero, aí o canal aqui, Gigante Vascaíno, espera realmente que o DESP, depois que tudo seja resolvido, venha a público e explique todo esse imbróglio. O que aconteceu? Espera lá assinar com o GB, e que dê tudo certo, e vem a público e explica, cara. Porque tá muito feio isso, tá pegando muito mal essa história e tá repercutindo mal em toda a Europa, cara. Agora pode dar uma melhorada. Se o Fenerbahçe contratar realmente o GB, tudo muda. E aí o olhar muda. Mas que tá feia a coisa, tá estranha, tá estranha. De qualquer maneira, contratando ou não contratando, eu acho que o DESP do Vasco, diretor médico do Vasco, tem que vir a público numa coletiva e explicar o que aconteceu para o mundo. Uma declaração dele hoje vai para a internet e passa a ser uma declaração para o mundo. Inclusive, eu acho que o Vasco tem que pegar essa entrevista e colocar na mídia legendas em inglês, legendas em francês e espalhar. Né? Colocar na rede, legendado em outras línguas, para que o mundo tenha acesso à explicação do que o médico vai fazer. Mas essa é somente a minha opinião, mas eu acho que tem que realmente falar. Agora, o que eu acho que está esquisito aí nessa história toda, que também não se sabe se isso é verdade ou não, é o vazamento dos valores, que diz que o valor é 3 milhões de euros. Pô, um jogador que fez mais de 100 gols na base, convocado para a seleção sub-20, você vendeu o cara por 3 milhões de euros, é um valor muito baixo, cara. Daí 18 milhões de reais, é um valor muito baixo. Não entendi esse valor que o Vasco está repassando o GB para o Fenerbahçe. É quase uma doação. Também não sei quantos % o Fenerbahçe vai estar comprando do menino. Mas tem que ser mais de 50% isso aí. Então, se não, é empréstimo, pô.
ele tá comprando o meu jogador, eu vou jogar lá para ele, mas eu tenho 70% do jogador. Não posso ser 70% do jogador. Eu não sei qual é a porcentagem que o Vasco tem do GB, porque o GB acho que já tem porcentagem dele, porcentagem do empresário, que é o Carlos Leite, né? O empresário dele, a empresa do Carlos Leite. Cara, eu não sei como é que tá essa história, mas seria bom que o Vasco explicasse quanto foi e quantos porcentos foram vendidos do GB e por que valor que foi vendido essa porcentagem. Fica a dica aí do Vasco trazer essa explicação, já que o Pedrinho é o presidente da transparência, né? Falando em transparência, falando em dinheiro, né? Nós temos alguns problemas aí da C7 Partes, né? C7 Partes vendeu tanta gente, né? Vendeu o Andrei, vendeu o Aguinaldo, vendeu o Peck, comprou e vendeu aquele rapaz, aquele centroavante, que eu esqueci o nome dele, rapaz, que foi veio pro Corinthians, e o Vasco comprou ele por 5 milhões, vendeu por 10, uma venda boa pra caramba, um comprido que perdia gol pra caramba, acho que tinha sido vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano anterior, o Vasco foi lá e contratou ele, cara, eu esqueci o nome do cara, mas o Vasco comprou e veio jogadores da base, né, Peck, Aguinaldo, o Andrei, o Vasco vendeu Marlon Gomes, a César Paz vendeu esses caras todos, né, o Peck, por sinal, foi à vista, totalmente à vista, vendeu esses caras todos, colocou 380 milhões no Vasco, tudo em 1 ano e meio. E olha, só aparece história que o Vasco tá com dívida. É o Sforza, o Vasco deve não sei quantos, 13 milhões e meio, 15 milhões e meio Sforza. O Atlético Mineiro, o Vasco fez uma consulta a um jogador, não é o Davidson, não é o Davidson, é um outro jogador, a gente não sabe qual é o jogador, mas o Vasco fez uma consulta ao Atlético Mineiro e a resposta do Atlético Mineiro foi, olha só, primeiro você tem que acertar o pagamento do empréstimo do Paulo Henrique. Não pagou o empréstimo do Paulo Henrique. Depois você tem que acertar aqui com a gente a compra do Paulo Henrique. Você não acertou a compra do Paulo Henrique. E ainda está devendo parcelas da compra do Jair. Tudo isso aqui foi feito na época da C7 Partners. Então não pagou. O João Vitor foi na época da C7 Partners, foi com o Lúcio Barbosa, Alexandre Matos, compraram o João Vitor, o Vasco não pagou só 500 mil, não pagou parcela mais nenhuma. Vários jogadores não receberam luvas, o Paia não tinha luvas, ele jogava com luvas atrasadas, Léo Jardim com luvas atrasadas, o Zé Gabriel tem 3 milhões de luvas para receber. Porra, o que fizeram com esse dinheiro todo? Para onde foi o dinheiro todo da C7 Parque? Foi só para pagar as despesas e não fez a obra no CT. Não pagou, comprou e não pagou ninguém. Gastou em 2 janelas, eu acho que 200 milhões, em 2 janelas, 200 e poucos milhões. Mas só o aporte foi 380. Não pode ter sido todo o dinheiro em folha de pagamento, em custos operacionais e dívida. Porque não pagou a dívida. A verdade é que não pagou a dívida. Aumentou a dívida. Cara, será que o balanço de abril vai explicar essa história? Pergunta aqui para você. Eu estou com algumas dúvidas, eu estou achando que não. Eu acho que tem angu nesse caroço aí. Tem histórias mal contadas aí que precisam ser averiguadas. A conta não está fechando. Porque a cada hora vem uma história que o Vasco não pagou. O Vasco não pagou fulano, o Vasco não pagou ciclano, o Vasco não pagou o Léo Pelé. Pô, o que está acontecendo? O Vasco vai vender o João Vitor, mas não vai ficar com dinheiro nenhum. Aliás, a história do João Vitor parece que não vai acontecer mesmo. Parece que o Pedrinho não quer abrir mão do João Vitor, enfim, vai ser o nosso zagueirão. No vídeo de hoje, meio-dia não, 1h da tarde, a gente coloca o vídeo lá, que é o almoço do gigante, eu já vou falar um pouco da provável escalação do jogo do Vasco e Flamengo. Vai ser duro, hein? Vai ser um jogo difícil, né? O Flamengo vai estar sentindo desfalque do Gerson. Vai sair o Gerson, vai entrar o Arrascaeta. Vai ser duro, mas a gente tem condição, cara. Eu sou um eterno otimista, eu tô otimista. Estou aqui pensando se a gente vai fazer à noite o resumo gigante ao vivo. Talvez a gente faça uma live, como a gente fez. Foi anteontem, né? A gente fez uma live no resumo gigante. Estou pensando aqui se a gente faz uma live do resumo gigante ao vivo. Pode ser que a gente faça, quem sabe? Então vamos pensar. Mas é isso. Para encerrar, né, meus amigos, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Comenta aí o que você achou dessa história do GB.
Eu acho que ficou mais bem explicado, eu acho que agora parece que tem lógica, mas eu ainda acho que está faltando um pronunciamento oficial do médico do Vasco. Entendo, porque se a negociação ainda está em aberto, vir a público falar só vai atrapalhar. Então, ok, bacana. Eu estava criticando que a notícia não vindo era que estava decidido que o GB não ia jogar mais no Vasco. Então, estou voltando atrás, compreendo, concordo até com essa estratégia. Se eu estou no meio de uma negociação, se a Inês não está morta ou enterrada, a Inês está só estrebuchando, eu tenho que tentar salvar a Inês e depois eu explico a galera o que eu fiz para salvar a Inês ou a Inês morreu. Então, tá certo os médicos do Vasco, mas acabou isso, resolveu, GB voltou, o GB ficou, de qualquer maneira, os médicos do Vasco tem que vir a público e dar uma explicação. Mas esse é o meu pensamento, é o que eu penso. Porra, comenta aí o que você acha. Fala em comentários, eu estou um pouco atrasado para responder, eu gosto de responder todos os comentários, né? Às vezes eu não consigo, eu não escrevo, mas eu dou lá um coraçãozinho, dou um like lá no comentário da pessoa, mando um coração, e às vezes eu escrevo, mas eu tenho lido, mas tá muito corrido, fazer 3 vídeos por dia, eu ainda trabalho, eu tenho meu trabalho ainda, então eu gravo esse vídeo aqui, ó, agora são 5h05 da manhã. Estou terminando de gravar o vídeo às 5h05 da manhã. Ainda vou editar o vídeo, vou embedar o vídeo, colocar o vídeo no ar, e aí, vou tomar o meu café e vou sair para a rua para trabalhar. Aí eu vou chegar em casa mais 11 horas da manhã correndo, vou tomar um banho, que esse verão está infernal aqui no Rio de Janeiro, tomo um banho correndo, boto a roupa do Vasco, boto até a roupa do canal do Gigante Vascaíno, venho para cá para gravar o vídeo do almoço do Gigante. Almoço, tomo outro banho, saio de novo para visitar meus clientes, aí volto quando é 5 horas, 5h30 para gravar o vídeo do resumo Gigante e vai lá às 7 horas da noite. Cara, não estou com tempo de ler os comentários, eu tenho deixado para ler os comentários aos sábados e domingos. Então não fica chateado não que eu não estou lendo comentário, mas eu vou ler os comentários vão ser todos eles publicados. Claro, há aqueles que dá para ser publicado. A galera que vem xingando, um monte de palavrão, às vezes nem é que está me xingando não, xingando às vezes até o Pedrinho e tal. Não é legal, cara. Palavrão nunca é legal. E aí a gente prefere não colocar. Tá falado? Comenta aí. Eu vou ler. Comenta aí. Geralmente eu boto em dia sábado e domingo. Comenta aí o que você achou dessa história do GB, né? E o Rayan fez gol, hein, cara? Olha aí, ó. Olha aí. Tenho certeza que quando ele fez aquele gol, o olho do Pedrinho virou cifrão, que nem desenho animado, lembra? Que o Pica-Pau, o olho virava cifrão quando ele queria dinheiro. Eu acho que o Pedrinho fez a mesma coisa. Pô, o gol do Rayan, caramba, vai dar uma valorizada. Vai dar mesmo, né? O gol dele é um gol decisivo, que leva o Brasil. Se o Brasil for campeão, pode ser campeão por causa do gol do Rayan. Já pensou? Caramba, aí vai ser bom demais pro Vasco. Pode ser que a maré esteja virando. Depois disso, só falta o Vasco meter uns 6 no Flamengo, sabe? Aí vai ser demais. Aí vai ser coisa pra maluco. Aí eu não vou estar aqui porque eu vou passar mal, vou dar um infarto, vou morrer de felicidade. Vou morrer feliz. Galera, fique com Deus. Grande abraço. Até o vídeo daqui a pouco, na hora do almoço, 1h da tarde, do almoço Gigante. Tchau.